aqui. Boa tarde a todos. Hoje, dia 7 de novembro de 2022, segunda-feira. Nesse horário, nós estudamos o Livro dos Espíritos, tá? Essa obra de Allan Kardec. E hoje nós vamos dar continuidade, nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 6, da vida espírita. Nós vamos iniciar o nosso estudo da questão 259. Mas eu vou pedir a vocês, quem tiver aí, o livro O Consolador, que a gente vai usar, O Consolador de Emmanuel, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Quem tiver o Consolador aí, pega. E queria aproveitar e lembrar vocês que domingo agora, dia 13, nós teremos aqui a nossa irmã Érica Cristina. Vou mandar o cartazinho para vocês para falar sobre ética e moral, uma visão espiritual da sociedade contemporânea. Então, domingo, 10 horas da manhã, nós temos aí um encontro. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo de O Livro dos Espíritos, vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor, Pai de infinito amor e infinita sabedoria, estamos aqui iniciando a nossa semana de estudos. Te rogamos, ó Pai, a tua bênção, a tua misericórdia, para que possamos a cada dia aprendermos com mais propriedade os teus ensinamentos, para podermos colocá-los em prol da nossa melhora, do nosso progresso, do nosso crescimento espiritual. E que também possamos buscar sempre, nunca esquecer da necessidade que temos de orar e auxiliar aqueles que mais necessitam, aqueles que se encontram em sofrimento. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações amorosas que chegam até nós, vinda dos corações do Mestre Jesus e dos espíritos amigos, que conosco se reúnem para iniciar esses estudos, nos inspirando, nos abraçando, nos consolando. Desejamos te rogar que nos permita iniciarmos os nossos estudos do dia de hoje e que a tua paz habite sempre em nossos corações. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá iniciar aqui o nosso livro, né, dos Espíritos. E eu pedi a vocês também, deixa eu pegar uma coisinha aqui no chão, que pegassem aí o livro O Consolador, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, eu vou iniciar fazendo a leitura do item 259 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim aos amigos espirituais: do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas, já falamos sobre isso, né? Que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e buscamos? Então, uma pergunta muito interessante, tem algumas considerações muito importantes a gente fazer sobre essa pergunta. Porque Kardec quer saber o seguinte: é certo que nós escolhemos o gênero de prova. Então, eu já falei isso com vocês. O que é o gênero de prova que eu escolho? Eu digo assim: eu quero, na próxima reencarnação, ter grandes dificuldades na vida em família. Esse é o gênero de provas. Agora, que tipo de dificuldades eu vou ter? Se eu vou ter dificuldades com filhos, com esposa, com marido, isso não entra na escolha do gênero de prova. Tá? Isso não entra na escolha. A escolha do gênero de prova é assim: eu quero ter problemas de saúde, eu quero ter problemas de família, eu quero ter problemas profissionais. Esse é o gênero de prova que eu escolho. Agora, o detalhe, qual vai ser o tipo de dificuldade, isso eu não escolho. Isso vai acontecendo ao longo da vida. Então, a resposta dos... Aí ele diz o seguinte: seguir-se-á que
Todas, então, tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? É isso aí. Já que eu escolhi o gênero de prova, todas essas dificuldades que envolvem aquela prova, eu vou prever e buscar? É isso que Kardec quer saber. E eles dizem, todas não, de jeito nenhum. Pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhetes apenas o gênero das provas, as particularidades, os detalhes. Por exemplo, eu briguei com meu filho porque ele escolheu o candidato A e eu escolhi o candidato B, e eu acho que o candidato A é melhor que o candidato B. Entendeu? E aí eu briguei com meu filho por causa disso. E é uma coisa que aconteceu muito. Ontem eu estava vendo esse tipo de matéria na internet. Um rapaz dizendo que a família dele é uma família que tem posses, né? Que tem uma empresa. E ele brigou. A mãe, né? Não aceitou a escolha do candidato dele. Ela queria que ele votasse no candidato que ela votou. E como ele não aceitou, ela falou para ele que ela não considerava mais ele filho dela e recomendou que ele pedisse demissão da empresa, já que ele trabalha na empresa, na empresa dele ele gerencia o negócio, que ele pedisse demissão da empresa, procurasse outro emprego, porque ele não poderia continuar trabalhando na empresa, já que ele fez a escolha dele, aquela escolha. E ele falando sobre isso, né? Que ele jamais imaginou ouvir isso da mãe dele. E que outros parentes também da família discordaram dele e disseram que ele não fazia mais parte daquele grupo familiar. Então, esse tipo de coisa, isso você não prevê. Esses são os detalhes, entendeu? Esses são os detalhes. Então, o que ele diz aqui? Ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo que vos sucede do mundo até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero de provas, dificuldades familiares. As particularidades, os detalhes, correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Não vamos dizer que ele estaria errado fazendo, mas vamos dizer o seguinte: se a ação dele, olha só, eu não estou dizendo que ele está certo ou errado, eu só estou dizendo assim, se a ação dele fosse fazer assim, vamos dizer, eu vou mentir. Eu vou dizer para minha mãe e para minha família que eu vou votar no candidato deles. Mas na hora, como o voto é secreto, eu voto no outro, ele não teria tido a briga com a família. Eu não estou dizendo que isso está certo, tá? Só estou dizendo que o resultado não seria outro. Seria outro. Ele mentiria para a família toda, diria para a família toda que ele escolheu votar no candidato que a mãe, pelo menos, indicou, e ele chegaria lá, votaria no outro. Esse contratempo não existiria da briga entre a família. Mas como ele tomou outra decisão, que é ser verdadeiro, houve o problema. Então, esses detalhes nós não previmos. Vai depender muito do momento que você está vivendo, da sua escolha. Ele já sabia que seria convidado a se afastar da empresa, mas ele não se preocupou com isso. E ele fez a escolha dele e anunciou. Outras pessoas, nós sabemos, que também sofreram assédios de patrões, isso aí está nos jornais, cederam também às escolhas delas, porque tiveram medo de perder o emprego, mesmo sabendo que o voto é secreto. Outros mentiram. Então, esses detalhes é coisa nossa.
Não vai entrar, a espiritualidade não vai prever isso, não vai dizer. Isso somos nós que as atitudes que nós vamos tomar de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com aquilo que você acredita. E a espiritualidade não vai entrar nesse processo. Aí ele diz aqui, ó, são muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, isso é uma escolha, é um gênero de prova. Sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Ele escolheu um gênero de prova, nascer entre malfeitores. Agora, no momento que ele cresce entre malfeitores, isso não quer dizer que ele se torne um malfeitor. Quantas pessoas cresceram em meios violentos, não é verdade? Em meio à pobreza, à dificuldade, e nunca foram capazes de pegar uma bala sem pagar. Não é verdade? Então, não é porque o cidadão nasce num meio violento que ele vai aderir àquele meio violento. Tem gente que nasce em berço de ouro, é criado com todo amor e carinho pelos pais, com tudo, e se torna indivíduos altamente violentos, indivíduos chefiando gangues internacionais, não é? Prejudicando milhares de pessoas. Aí ele diz aqui, esses atos, né, vão resultar do exercício da sua vontade ou do seu livre arbítrio. Aí vai entrar a questão da vontade da criatura. Por exemplo, uma vez também eu estava vendo uma matéria sobre moças de programa, que agora tem outro nome, né? Agora o pessoal não gosta de usar esse nome, aí usa outros nomes ligados à internet. Pessoas que trabalham com a internet. Aí umas moças, o jornalista estava entrevistando umas moças, todas elas moradoras da Zona Sul. Moças com diplomas de curso superior. Pessoas que sempre tiveram tudo do bom e do melhor. Nunca passaram dificuldade, nunca passaram fome, nunca passaram nada. E trabalham como garotas de programa de alto luxo. Só saem com empresários, políticos, sabe? Gente abastada. E o jornalista pergunta para ela, já que ela não tinha a necessidade, a pergunta dele, mas você não tem essa necessidade material? Ela responde para ele assim, acontece que meu pai, que é o empresário XYZ, me dá uma mesada, né, todo mês de X. Quando ela falou a mesada, eu fiquei assim, ó, só que esta mesada não paga todos os meus desejos e sonhos. Então eu a completo fazendo isto. E a mesada era gordinha, bem gordinha, mas não atendia os sonhos e desejos dela. Ela queria muito mais. E esse muito mais o pai ainda não estava dando. Então ela completava a mesada dela com essa atividade. Então essa atividade era apenas para completar a mesada dela. Entendeu? E aí é complicado, né? É complicado. Não é da necessidade. Agora, a gente sabe que tem moças, sempre tiveram mulheres, que eu não estou justificando, mas a gente sabe que a dificuldade, muitas vezes, a empurrou para esse tipo de coisa. Né? Muitas vezes, para sustentar um filho, uma situação, aconteceu isso. Aconteceu, né? Ou até foi obrigada
a se prostituir. A gente sabe disso. Dependendo do lugar, algumas meninas foram obrigadas, até pela própria família, a se prostituir. Isso é mais velho, né, que andar para frente. A gente sabe disso. Inclusive, tem um filme muito bem feito, mas é muito triste, sobre, se eu não me engano, nós estamos na questão 259, Flores ao Sol. Eu vou ver se eu acho esse filme e vou mandar para você. É um filme nacional, muito bem feito, mas de uma tristeza terrível. É um negócio assim, Flores ao Sol, o nome tem isso, é assim. Mas é um filme muito triste, mas é de uma realidade apavorante. É pura realidade, sabe? É aquela coisa que você diz, isso não acontece. Acontece sim. Acontece. Acontecia no passado, quando uma moça, lá na década de 1910, 1920, quando uma moça, às vezes, cometia algum equívoco, a família expulsava de casa e o único lugar que ela tinha para ir era para o prostíbulo. Ela já ia, né? Lá no início do século XX, isso acontecia, como também no século XIX. Então, mas hoje nós vemos pessoas que não têm essa necessidade material para sobreviver. E elas, infelizmente, né, fazem isso, mas aí é a escolha de cada um. Então, ele fala isso. E ele diz aqui, sabe, o espírito que escolhendo tal caminho, né? Ou melhor, vou voltar antes. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Então, ele pede esse gênero de prova, mas ele não sabe se ele irá conseguir vencer essa prova ou não. Ele não sabe. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. Esses detalhes são chamados de acontecimentos secundários. Você escolhe a prova e o que você vai viver naquela prova é chamado de acontecimentos secundários, tá? Isso aí vai se originar das circunstâncias e da força mesma das coisas. Foi aquilo que eu falei do rapaz, que ele contou para a mãe quem ele ia votar e a mãe praticamente o deserdou e mandou ele embora da família. Se ele não tivesse contado em quem ia votar, se ele tivesse dito que ia votar naquele que a mãe indicou e escondido, sem ninguém saber, votasse no candidato dele, as circunstâncias poderiam ser outras, entendeu? Isso vai depender do livre-arbítrio da pessoa. Aí ele diz aqui, previstos no gênero de prova que você escolhe, só são os fatos principais, os que influem no destino. Por exemplo, vamos tentar explicar aqui, vamos tentar detalhar aqui, exemplificar. Um desencarne na família, tá? É um grande acontecimento. Um desencarne na família é um grande acontecimento, tá? Principalmente para todas aquelas pessoas que estão ligadas àquele que desencarnou. Então, de repente, vamos dizer que alguém, né, que seja muito influente dentro da família, a que todos sejam ligados muito, venha desencarnar. Isso pode abalar uma família. A gente já não viu famílias que se desestruturam porque o pai desencarnou, porque a mãe desencarnou? A gente sabe disso. De repente, uma família muito rica e poderosa,
e onde todo mundo vive daquele poder, daquela situação, e de repente aquela família, o chefe da família, perde tudo. Vai a miséria, abalando a todos da família. Será que todos conseguirão passar por essa prova da miséria? Aí sim, a prova da miséria. Por quê? Porque às vezes a pessoa diz assim, eu quero passar pela prova da miséria, achando que Deus vai me botar para nascer numa comunidade muito pobre. Às vezes não. Às vezes você reencarna numa família abastada, dona de grandes empresas. O cara, ué, cadê a prova da miséria? De repente, o chefão da família foi pego num processo de corrupção. Ou então, faliu. Quantos falem, né? Pela Bolsa de Valores. Quantos perdeu tudo? Perdeu tudo. Perdeu tudo, 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 tudo. E os filhos, a esposa? Será que todos estão preparados para sair da cobertura ou da mansão na Zona Sul para morar numa casinha pobre lá em Bento Ribeiro? Ou uma casinha pobre num subúrbio lá de Nova Iguaçu? Porque se ele perdeu tudo, tem que entregar a mansão, porque como é que vai manter uma mansão? Porque o pessoal diz assim, né? Eu quero morar numa mansão, mas lembre-se que mansão tem IPTU caríssimo. Para se manter uma mansão, você tem que ter muitos empregados. E como é que você vai pagar esse povo? Não é? Então você começa o quê? Começa a vender nas obras de arte. Vende tudo. Mas ainda tem muitas dívidas. Porque dívida de gente rica não é assim, eu estou devendo 5 mil. Eu estou devendo 50 milhões. Eu estou devendo 200 milhões. É nesse nível. E aí você começa a ter o quê? Você começa a vender tudo que você tem, o espólio. Gente, às vezes a gente anda em algum bairro, você não vê mansões abandonadas? Quer ver um exemplo? Esses artistas que eram muito ricos e que morreram, de vez em quando aparece aí no Facebook, casa de fulana de tal, mansão de fulana de tal, tá abandonada, caindo de podre. E você via essa casa maravilhosa quando a fulana de tal estava viva. Ô, Rose, a casa que o Clodovil morou era uma coisa assim, era um espetáculo. Está acabando, tá caindo aos pedaços. Era maravilhosa, a coisa mais linda que tinha. E várias outras. Aqui em Petrópolis tem uma que era de uma senhora que cometeu atos assim inescrupulosos em relação à corrupção. Ela ficou conhecida nacionalmente e era uma mansão maravilhosa. Ela já até desencarnou. A casa está lá, caindo aos pedaços. A família não tomaram tudo dela. Então a família não pôde nem ficar com a casa, porque para ficar com a casa tinha que pagar as dívidas e o espólio está lá apodrecendo e a família está numa pobreza. Agora imagina você vivendo como dizia um político aí, que ele dizia assim, era o filho do sheik, não sei de quê, e de repente você perde tudo. Tudo. Será que você vai ter facilidade de uma noite estar dormindo com lençóis de seda japonesa e amanhã estar dormindo com lençol de microfibra? Não é? Aquele da bolinha com o tempo, enche de bolinha e te arranha toda. Será? Né? Hoje é aquela seda, amanhã com lençol de microfibra que com 2 lavadas enche de bolinha. Será que o cidadão está preparado para essa mudança na vida dele? Será que a cabeça dele não vai entrar em parafuso? Alguns sim. Aí diz, agora eu entendi que é prova da miséria. Eu nasci rico. Mas, né, então, prova da miséria não é só nascer
na pobreza, tá? E tem outros tipos também. Então, um desencarne na família pode promover um grande acontecimento. Pode ser um gênero de prova. Esse pode ser, que pode impactar toda a família. Você quer ver um exemplo? Livro Memórias de um Suicida. Tinha um companheiro que eu esqueci o nome dele, eu acho que era Jerônimo. Ele era um homem muito rico e abastado. E aí ele fica na miséria. Ele tem uma família que depende dele. É uma prova da pobreza que ele passou. Como ele encarou a prova da pobreza? Ele não encarou. Ele se suicidou. E toda a família dele caiu no abismo. Toda a família dele caiu no abismo. Desde a esposa à filha mais jovem, que ele tinha mais amor. O gênero de prova não é que ele se suicidaria. O gênero de prova era o gênero de prova da dificuldade financeira. Esse era o gênero de prova. O suicídio foi ato do seu livre-arbítrio. Ele se suicidou exercitando o livre-arbítrio dele. Entendeu? Então, uma coisa também muito interessante, aí ele diz aqui, voltando ao nosso livro, se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, cheia de buracos, né? Sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de caíres. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem pode suceder que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Entendeu? Porque tem pessoas que acham isso. Que qualquer coisa você está prevendo que isso pode acontecer. É uma coisa que é interessante, né? A gente reforçar aqui é o seguinte: só os fatos grandes estão previstos, os fatos pequenos não. Vocês já perceberam que quando aparecem essas pessoas aí na televisão dizendo assim, eu vou prever um fato, né? Os tais médios, e muitos são médios, alguns são picaretas, outros são médios mesmos. Vocês já repararam que eles só conseguem prever os fatos grandes, né? Quando eles acertam, né? São fatos grandes. Por que isso? Olha só. Alguns médiums, não estou falando dos picaretas, estou falando dos médios. Alguns médios podem acessar as nossas programações reencarnatórias, mas não podem acessar as pequenas coisas, os pequenos fatos, pois essas não estão programadas. Então, às vezes, eles dizem assim, estou prevendo como aconteceu realmente, que vai acontecer uma grande pandemia. Isso é um grande fato. Agora, os detalhes. Que o presidente X vai ser muito cioso nesse caso. Ele, assim que a pandemia começar a acontecer, ele vai tomar todas as precauções necessárias, ele vai fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. O outro não vai fazer nada disso. Isso ela não prevê. Ela prevê o grande fato. Por quê? Porque, de repente, ou então vamos dizer que seja com uma pessoa. Você vai conquistar o sucesso. Você vai conquistar o sucesso. É porque alguns médios podem acessar a nossa programação reencarnatória.
os nossos gêneros de prova, mas não podem acessar, não podem ver as pequenas coisas, porque elas não estão programadas. Então, ele não pode ver o que não existe ainda. Essas pequenas coisas, elas vão acontecer com o caminhar da tua vida. Porque, ora, de repente tem algo na minha frente. Eu tenho que escolher um caminho. Ela não sabe que caminho eu vou escolher. O grande exemplo disso foi Judas. Jesus disse, vai lá e me entrega? Não. Ele disse, vai e fazes o que você acha que deve fazer. Ficou por conta de Judas. Judas podia muito bem dizer, e pensar assim, caramba, Jesus falou isso para mim. Será que ele sabe o que eu vou fazer? Ah, eu então não vou fazer não. E ir embora para casa. Entendeu? Porque senão, gente, a gente seria o quê? Utilizado pelas pessoas. Agora, o gênero de prova, ela pode acessar. Eles podem acessar. O médium que prepara, não é qualquer um, tá? O médium que tem esse tipo de mediunidade. Ele pode acessar o nosso gênero de prova. Mas não pode acessar os detalhes, pois essas coisas não são programadas. Elas vão acontecer ao longo da vida, de acordo com as escolhas que você vai fazendo. Livre-arbítrio é assim. Eu semeio o que eu quero. O que eu quero, tá? Vamos lá na questão 260. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso, diz os espíritos, é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia, né? Um meio que lhe convide àquela prova para lutar contra o instinto do roubo. Precisa que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Então, se você pede para passar por uma prova, é preciso estar no meio que lhe permita passar por essa prova. É lógico. Porque se eu quero passar por essa prova, eu tenho que estar no meio aonde eu vou. Então, vamos dizer que das reencarnações passadas, eu tenha sido ou melhor, em várias, porque não é uma só que marca, né? Em várias reencarnações, uma política corrupta. Então, agora, eu vou pedir, não, eu quero reencarnar no mosteiro de frades franciscanos. Se bem que, se eu quiser, eu dou meu jeitinho. Eu digo assim, eu queria trabalhar como na contabilidade. Eu chego lá e eu digo, eu quero trabalhar na contabilidade das doações. Mas vai ficar bem mais difícil, né? Vai ficar bem mais difícil. Aí o senhor diz assim, não, meu filho, vamos fazer o seguinte, você teve muitas reencarnações como corrupto, mas não era aquele corrupto de roubar galinha, você era aquele corrupto de roubar grandes montes, né? Então, eu não vou botar para você reencarnar no mosteiro, porque lá no mosteiro dos franciscanos, a doação é pouquinha, não vai dar para você, né? Então, você vai ser o quê? Um grande político, um grande administrador, que vai ver passar na sua frente, assim, milhões e bilhões com certa facilidade. Aí sim, né? Aí sim, o sujeito tem que ter aquilo para ele poder verificar se ele realmente tem condições, né, de vencer essa prova. Vamos lá na questão 260A. Assim, pergunta Kardec, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E aí os espíritos respondem, e seria isso de lastimar-se? Se no mundo não houvesse, né, como você passar por uma prova desse tipo, né? Não seria de lastimar? Claro que não, seria o ideal, seria o melhor.
se não houvesse isso, né? É o que ocorre nos mundos superiores. Adianta, como pegar um espírito que tem o vício do roubo e colocá-lo para reencarnar no mundo superior? Aonde que ele vai passar pela prova do mundo superior, se lá do mundo superior não tem esse meio que facilite ele ao roubo, onde todos são honestos, onde todas as instituições são corretas? Como é que ele vai testar a prova dele lá? Não vai conseguir. Não vai conseguir, é o que os espíritos estão dizendo aqui, né? Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê aí na Terra. Então, quem tem vícios tem que reencarnar em mundos que sejam do nível dele, para ele poder passar pela prova. 261. Nas provações, porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade? Certo que não, né? Pois bem, sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Isso aqui é muito interessante, porque tem muita gente que diz assim: tem espíritos que desde o início fazem um caminhar assim vertical, sem nunca ter errado. Não é verdade. Olha o que ele está dizendo aqui. Olha a pergunta de Kardec. Nas provações porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade? Ele perguntou assim, todas. Eles dizem, certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. O que ele está dizendo? Que você não precisa passar por todas as provações, por todas as tentações. Porque tem espíritos que desde o começo buscam um caminho que os eximem de muitas provas. Eu pergunto, muitas provas são todas as provas? Não. Muitas provas podem ser 200. Você passa por 50. Você se eximiu de 150. Entendeu? Não é todas as provas. Então, não existe esse... Eu, a partir do momento que fui criado, que a minha razão despertou, que eu adquiri o livre-arbítrio, a partir daí eu não errei nunca. Escolhi, acertei em todas as provas. Não. Não é isso que ele está dizendo. Ele diz, pois bem saber haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas, mas não de todas as provas. Porque aquele pessoal que ainda tem dificuldade de aceitar que Jesus foi criado como qualquer um de nós, tem um grupo de pessoas que tem uma dificuldade terrível para aceitar isso. Entendeu? Porque são pessoas que passaram muitas reencarnações em outras religiões. E traz da sua consciência, cristalizado, aquela ideia de que Jesus é Deus encarnado. Como é que você vai aceitar que Deus se... Aí o cara fala baixinho, se equivocou. Deus não se equivoca. Entendeu? Ora, mas Jesus nunca disse para ninguém que ele era Deus. Nunca ele disse isso. Você não vai encontrar em lugar nenhum essa frase. Eu sou Deus. Nunca.
Entendeu? Tanto que ele, falamos isso até na última aula, né? Ele não aceita a palavra bom para qualificá-lo. Quem diz bom é o pai, eu não sou bom, não. Ora, então, tem pessoas ainda, e muitos espíritas, que têm essa dificuldade. Então, quando fala do caminho ascensional, ele diz assim: Jesus foi um espírito que desde a primeira reencarnação, ele caminhou assim, ó, para cima, só acertando em todas. Isso eu já ouvi várias vezes a cada espírita. Mas Deus criou, está lá a questão 115, todos os espíritos, todos, de novo a palavra todos aqui, simples e ignorantes, para progredirem, cumprindo com a missão que lhes foi destinada, até se aproximarem dele. Reparou que ele diz? Até se aproximarem dele. Essa palavra é muito interessante. Eu voltei aqui rapidamente na 115, quando ele diz aqui, ó, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Ele ainda fez questão de explicar o que é ignorante. Sem saber, tá? Sem saber das coisas. A cada um. Aí ele frisou novamente. A cada um. Novamente, ele está mostrando a verdade. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los. Olha a palavra de novo, esclarecer. Por quê? Porque eles foram criados sem saber. E de os fazer chegar progressivamente, olha aí, ó, devagar, porque ele mostrou que ninguém vai dar aquele salto, ó, pimba, devagar, à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para, olha aqui, aproximá-los de si. Ele não disse para se tornar igual a mim, entendeu? Para aproximá-los. Estar próximo não quer dizer ocupar a mesma posição. Você não pode ser isso. Eu estou próxima da Denise. Quer dizer que eu estou ocupando o mesmo espaço que a Denise? Eu estou no lugar da Denise? Eu estou próximo. Então, o Livro dos Espíritos ele deixa direitinho para dizer assim, ó, compreendeu? Compreendeu como é que é? Como é que funciona? É assim, para todos os espíritos. E Jesus entrou do conjunto do todos. Criado simples e ignorante, sem saber, recebeu uma missão que é progredir para realizar a missão que o Senhor lhe concedeu para estar próximo do Senhor. Mas tem gente que, como vem de religiões, né, que interpretam totalmente errado e acreditam que Jesus é Deus, alguns espíritas, os outros irmãos das outras religiões, é problema deles, têm essa dificuldade. E aí dizem isso. Não, porque Jesus é aquele que fez as escolhas certas desde o início. Primeiro, como é que você sabe? Você tem um relatório, um diário, Jesus fez um diário de bordo, contando? Você não sabe. Você não sabe. Você tem que saber o que o Livro dos Espíritos diz. Você não tem a mínima ideia qual foi o primeiro planeta que Jesus reencarnou. Tem a mínima ideia. Então já está dizendo besteira. Porque você está deduzindo o que o Livro dos Espíritos não afirma. O Livro dos Espíritos não afirma isso. Tá? Então, a gente tem que raciocinar. Então, essa história de que tem espíritos que vão na linha reta, sempre, está errado. Aqui ele diz, pois bem sabeis haveres, porque desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas, mas não de todas as provas. Tá? Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho,
corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe esta concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro, quer dizer, unha de fome, ou pródigo, generoso, egoísta, né? Ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas estas tendências. Então, tem provas que talvez ele não precise passar. Se ele tiver aprendido bem a lição aqui, na cabeça dele já resolve para outros casos. Entendeu? Então, a gente pode dizer aqui, a escolha é nossa. Sempre é nossa do gênero de prova, tá? Às vezes podemos escolher mal. E se a gente escolhe mal, tem consequências. Não é verdade? Vamos olhar aqui no próprio Livro dos Espíritos, questão 122. 122. Está na parte 2ª, capítulo 1, dos Espíritos. Como a pergunta que Kardec faz, a pergunta 122. Como podem os espíritos, em sua origem... ele está se reportando aqui a questão 115, tá? Criados simples e ignorantes. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Primeira pergunta. Segunda, há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Há uma tendência que eu faça escolher o lado ruim, o lado bom? Aí ele responde assim. Resposta da primeira pergunta, que a primeira é: como podem os espíritos de sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Resposta da primeira pergunta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Conforme o espírito vai evoluindo, tá? Pergunta 2. Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Resposta da pergunta 2. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente, tá? Da vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade, do livre-arbítrio. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. Então, né, bem explicado. Vamos na questão 114 agora, 114. Volta um pouquinho aí na 114. Lê pra gente aí, Iraci, na 114, que está na parte 2ª, capítulo 1 dos Espíritos. Progressão dos Espíritos. Progressão dos Espíritos, questão 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, como diz o povo por aí, é tudo por nossa conta. E de acordo com a nossa conta, nós vamos ganhar a tal da pulseirinha, não é isso? É tudo por nossa conta. O Senhor nos deu o livre arbítrio. Tem gente já dizendo assim, dá para devolver? Né? Tem gente dizendo, dá para devolver o livre-arbítrio? Tem gente querendo devolver o livre-arbítrio. Porque para conquistar a tal da pulseirinha,
A coisa é complicada. Vamos lá, questão 262. Kardec pergunta: como pode o espírito que, em sua origem, de novo, é simples e ignorante, volta à questão 115, e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Reparou que Kardec fica batendo nessa tecla? Já é a segunda ou terceira pergunta que ele está batendo nessa tecla. Daqui a pouco ele vai tomar um passaporte. Já é a segunda ou terceira vez que ele está batendo essa tecla. E eles respondem: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre isso, né? Nós podemos dizer o quê? Que na fase inicial, na fase da ignorância, Deus nos supre a inexperiência, Deus supre a inexperiência dos espíritos ignorantes, entre aspas, vamos usar a palavra aí, ó, que o pessoal de vez em quando gosta, o tal do guiísmo. No início do período inicial, quando o espírito, né, não tem livre-arbítrio, o que acontece? Deus vai ter que suprir a inexperiência dos espíritos ignorantes. Vai ter que trazer espíritos para ajudar o caminhar desses. Entendeu? Então a gente percebe que desde lá, quando criados simples e ignorantes, quando éramos espíritos que ainda vivíamos aquela vida muito, muito primitiva, Deus colocou os seus trabalhadores para nos ajudar na nossa caminhada. Por isso que ele diz aqui, Deus, né, supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazer isso com a criancinha. Você tem a criança de 3, 4, 5 anos, você pode deixá-la à vontade? Não. Você fica ali, né, de olho, orientando o que ela pode e não pode fazer. Aí diz aqui, deixa-o, quer dizer, contudo, deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. É aquela coisa, a criança aprendendo a andar. Então, ela dá 2 passinhos, cai, e você segura. 2 passinhos. Daqui a pouco, ela pegou a força nas pernas, você já não precisa ficar segurando tanto, que ela aprendeu a andar e sai andando para tudo quanto é lugar. Você corre atrás para não fazer besteira, mas já não precisa ficar segurando ela, porque ela já está sobre as próprias pernas. Mas no início, ela levanta, dá um passo, cai. Levanta, dá um passo, cai. Quando ela adquire força nas pernas, você já não precisa ficar segurando ela. Você vai atrás, porque você não confia no discernimento dela, mas já não precisa mais segurar o corpo dela, porque ela já caminha sobre seus próprios pés, mas ainda não tem o discernimento muito bem desenvolvido. Ele diz aqui, deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve. Senhor, aí quando o espírito se torna senhor, quer dizer, capaz de proceder à escolha. E só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, quando Deus o deixa por conta própria. Porque ele já tem condições de fazer as escolhas. Aí, quando ele chega ao ponto de fazer as próprias escolhas, é aí que ele corre o risco de se extraviar, tomando o mau caminho
por desatender os conselhos dos bons espíritos. Porque nessa fase aqui, os espíritos não mais guiam, eles aconselham, eles orientam. Você pode guiar a escolha de um filho de 18 anos, de 15 anos, 17 anos? Pode mais. Até a sua puberdade, né? Você pode. Não, você não vai sair hoje. Tem 12 anos, você não vai sair. Não vai sair. Você tem 12 anos. Qualquer coisa que você faça, eu sou responsável. Você não vai sair. Mas você pode fazer isso com um filho de 17, 18? Claro que não. Por que você não pode? Porque ele já é senhor de proceder à própria escolha. E aí também tem que ser responsável pelas suas escolhas. Você ensinou, educou. Agora, você só pode aconselhar. Eu me lembro de uma vez Dalila, né, a nossa grande amiga Dalila Araújo, contou uma história. Eu estava iniciando num movimento espírita. Estava frequentando o Centro Espírita de Jacarepaguá. O CEOI nem existia ainda. E Dalila e Marilena Mota estavam fazendo um seminário, olha só como eu sou antiga, lá no Centro Espírita de Jacarepaguá. Marilena era trabalhadora do, se eu não me engano, Marilena era trabalhadora do Jacarepaguá e Dalila do Eurípides Barçanufo. Aí Dalila conta uma história, que os filhos dela, desde pequenos, estão na evangelização infantil. E quando chegava o dia de evangelização, que no Eurípides era sábado à tarde, ela começava, vamos lá, vamos se arrumar. Aí começava aquele cheiro, mãe, eu não quero ir hoje. Né? Nessa época ela só tinha os 3 meninos mais velhos. Os outros 2 que ela adotou, ela ainda não tinha. Ficava aquele chororô, né? Mas aí ela botava, como dizia, botava a tropa em forma e ela e Álvaro iam lá para o Eurípides, levava a criançada. Um dia, o filho dela mais velho estava com 17 para 18 anos. E ele estava jogando futebol lá no campinho, perto da casa dela. Deu horário da evangelização. Aí ela foi até o campinho, porque essas coisas da Lila, né? Como é que é? Tá na hora, era mocidade, ele já estava na mocidade. Tá na hora de ir pra mocidade, vamos embora. Ele virou para ela e disse assim, eu não vou, não. Vamos parar com esse negócio de levar a gente pro centro. Eu não vou, não. Ela olhou para ele assim, tudo bem, meu filho, ó, lavo as minhas mãos. Daqui para frente é por tua conta. Virou escola e vai para casa. 5 minutos depois chegou ele. Mãe, eu tô muito atrasada. Ela, ué, você disse na frente dos colegas que não ia? É porque até então... Aí disse, porque agora você jogou a responsabilidade nas minhas costas, né? Eu tenho que ir. Entendeu? Ele disse, agora você jogou a responsabilidade nas minhas... Porque até então, ela dizia que era a responsabilidade dela manter os filhos na evangelização. E é responsabilidade dos pais evangelizar os filhos. Mas como ele já era um homem de 17 para 18 anos, não era mais responsabilidade dela. E como ele foi educado dentro da doutrina, ele sabia o valor da palavra responsabilidade. E aí ele falou, claro, você agora jogou nas minhas costas, então se ele não fosse, a responsabilidade era dele. Se arrumou e foi correndo. Entendeu? Eu nunca esqueci dessa história. Ela disse, tudo bem, meu filho, agora eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. O que você decidir é problema seu, não é mais responsabilidade minha. Virou as coisas, voltou para casa. Ele correndo, ele pensou um pouquinho, correndo, foi para casa e foi. Né? Então, é esse tipo de coisa, né? Então, ele diz aqui, deixa eu ver. Aí ela diz aqui, né? Ele diz, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, é só então
é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando um mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. Porque quando você conquista o livre-arbítrio, os bons espíritos passam apenas a orientar, aconselhar, e não mais a nos guiar, suprindo, como eles fazem lá no início, a nossa inexperiência, porque você não é mais inexperiente. Aí isso é que se pode chamar a queda do homem, porque aí você recebe o conselho da espiritualidade, mas você decide outras coisas. E aí você pode cair. Vamos pegar aí, como eu pedi a vocês, o livro Consolador, questão 131. Tá lá. Nós vamos tratar aqui do capítulo, essa 131 está na segunda parte, que vai abraçar a questão da filosofia, né? E a 131 está lá, tem como título experiência. Diz assim: perguntam a Emmanuel, como adquire experiência o espírito encarnado? A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Lembra da aula de Paulo de Tarso e as Leis Morais? Quando nós falamos dos 2 trabalhos? Lembra? Naquele texto maravilhoso de Joana de Ângeles. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. E a questão 132. Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? E Emmanuel responde: determinismo está relacionado com evolução, gente. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos, para a elevação e redenção dos homens. O primeiro, que é o determinismo, é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, antes do homem ter consciência de si mesmo, tá? E o segundo, que é o livre-arbítrio, amplia-se com os valores da educação e da experiência. Acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios no divino simbolismo das Escrituras? Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência. A partir do momento que você se torna responsável, você organiza o determinismo da sua existência. Quer ver um? A semeadura é livre. Você é responsável pela semeadura. Agora, a colheita será obrigatória. Ninguém fugirá à colheita. Isso é um determinismo. Eu posso semear, mas não vou colher. Não pode. Isso é um determinismo. Agravando, né? Agravando ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Novamente, a responsabilidade é sempre nossa, a partir que a minha razão se desenvolve. Né? E aí a gente poderia, até para consolidar isso, falar mais um pouquinho, né? Na fase da ignorância, que é aquela fase primitiva, não há escolha de provas, porque não há conhecimento de causa. Não havendo conhecimento de causa, você não pode
escolher, né, o que você quer passar. Não é na fase da ignorância que o livre-arbítrio se faz. Não é. À medida que o espírito vai ampliando, desenvolvendo o seu entendimento, o livre-arbítrio vai se manifestando. Só à medida que você vai desenvolvendo o seu conhecimento. Aí sim, o livre-arbítrio vai se manifestando e aí passa a ser uma escolha e a consequência. Aí passa a ser uma escolha e vem o quê? A consequência da escolha, tá? Vamos dar uma olhadinha já para a gente encerrando aqui na questão 607A do Livro dos Espíritos. 607A. Está na parte 2ª, capítulo 11 dos Três Reinos. 607A. Kardec pergunta: parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não. Aí os espíritos dizem: já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estás longe de conhecer, porque como é que a gente vai conhecer um ser primitivo? Não dá mais, né? Para a gente voltar lá e pegar o homem de Neandertal lá dentro da caverna. Não dá mais. A gente não tem a mínima ideia disso, né? É que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação da semente, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal, e aí a responsabilidade dos seus atos. E com a responsabilidade dos seus atos, vem as consequências, né? Assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza, né? Então, no período de inconsciência, gente, no período de inconsciência, vou voltar lá na... Deixa eu voltar aqui aonde eu parei. Foi na 262, né? 261, voltar lá no 262. No período da inconsciência, não há escolhas, tá? No período da inconsciência, não há escolhas. Porque há um determinismo. Não há condições de buscar, como a gente disse aqui, né? Não há condições de você saber o que você pode escolher, tá? Você não sabe. Então, há um determinismo. Então, você vai ser orientado. Mas quando gradativamente vai se desenvolvendo a consciência, isso leva milhares e milhares de anos, e surge com ela a responsabilidade dos atos, né? E surge com a consciência a responsabilidade dos atos. Então, repetindo aqui, no período da inconsciência não há escolhas, porque há um determinismo. Mas quando gradativamente vai se desenvolvendo a consciência e vai surgir com essa consciência a responsabilidade dos nossos atos. Então, lá no início, Deus vai suprir, ele vai suprir as nossas
deficiências, as nossas inexperiências, porque não há escolha de provas, não há conhecimento de causa. Com o desenvolvimento do meu conhecimento, através das experiências que eu vou vivendo, aí o meu livre-arbítrio vai se manifestando. E aí eu vou começando a fazer escolhas. E aí vem as consequências das escolhas, tá? É assim que funciona. E essa questão 607A, ela explica direitinho como é que vai funcionar isso aí. Ela vai explicar direitinho como é que vai funcionar, tá? Então, da mesma maneira que não existe aquela coisa de o espírito acerta em todas, como é que um espírito que começou agora a desenvolver o seu livre-arbítrio, através do conhecimento que ele começou a desenvolver, como é que ele já vai acertar todas? Todas? Não, não vai. Ele pode até acertar uma grande maioria, mas todas, impossível. Impossível, não vai. Não tem como, tá? Vamos marcar aí para a semana que vem? A gente vai começar aqui na 262A. É dia 14, né? 14 de novembro. Vamos começar na 262A. Bom, alguém gostaria de comentar alguma coisa aí sobre isso? A gente falando sobre a questão da reencarnação, a escolha das provas, né? Tem uma pessoa, um rapaz que chama Edu Lira, ele tem até uma ONG chamada Gerando Falcões, e eu sei um pouco da história dele, já vi entrevista. Então, esse menino, eu imagino que ele tenha escolhido a prova da pobreza e viver num meio difícil de tráfico de drogas e tal. Então, ele conta que ele nasceu numa favela braba aí da periferia de São Paulo, ele chama Edu Lira. E aí ele conta a trajetória dele, né? Enfim, a favela, como a gente sabe, não é sempre, não são todos que praticam atos como tráfico, enfim, essas coisas, mas o pai dele preso por causa do tráfico, mas a mãe é aquela pessoa firme, e aí a gente lembra daquela questão da espiritualidade que ajuda, que traz um espírito para ajudar você na sua prova. Então, ele conta que a mãe sempre firme, ele sofre preconceito, ele quer fazer faculdade de comunicação e as professoras não acreditam nele, enfim. Para encurtar a história, ele é determinado e ele consegue entrar na faculdade, apesar das professoras não acreditarem nele. Ele escreveu o livro, vendeu na comunidade, e com esse dinheiro ele fez uma ONG para ajudar as famílias pobres. E hoje ele é uma pessoa daquela que ele viaja o mundo inteiro para conquistar os empresários para financiar, para bancar a ONG dele, e ele tem uma mobilização, influenciador, sei lá como é que é o nome, e ele divulga, ele é um empreendedor, ele é uma pessoa extraordinária. Se a gente ouve ele falar, e ele conta a história dele, exatamente, ele nasceu na periferia de São Paulo, numa favela braba, o pai preso por causa de tráfico, e ele conquistou, ele correu atrás, a mãe sempre incentivando quando ele chegava triste, por causa de preconceito, a professora não acreditava nele, disse, não, o mundo é seu, você que vai fazer seu mundo. Ele tinha mais ou menos uma frase assim. E é exatamente isso. A gente sabe, o espírito escolhe a prova que precisa, mas eles enviam ajuda. A mãe dele foi aquele porto seguro, incentivando, mostrando a ele que ele podia, que ele tinha condições, e ele foi em frente. Hoje ele é uma pessoa de
de renome, ele é entrevistado aí pela TV Cultura, aquele programa. Enfim, ele é uma pessoa que corre o mundo inteiro arrecadando recursos para ajudar as pessoas carentes das favelas e tudo. E aí eu me lembrei quando essa pergunta que fala que a pessoa escolhe a prova e a espiritualidade ajuda também. Quem sabe a mãe não seja o espírito superior? Ah, não duvido, não duvido. Eu me lembrei logo disso. Dando a força que ele precisa. A força. E ele foi em frente, ele cumpriu. Eu penso que ele vamos dizer assim, ele teve sucesso na reencarnação. Quer dizer, ele ainda é jovem ainda, mas ele conseguiu superar a dificuldade de recursos, que a mãe era empregada doméstica, não tinha dinheiro, e, nossa, viveu problemas seríssimos, mas ele conseguiu, ele venceu, tipo assim, ele é um exemplo desse aqui, que a espiritualidade aceita a sua escolha, manda ajuda para você ter essa ajuda. A escolha é dele, em todo momento. Ele tinha escolha de se desviar como pai, né, no tráfico e das escolhas erradas, mas ele foi firme e determinado. E conseguiu, e consegue até hoje. É exatamente isso aí. Exatamente. Sempre outro... nós. E ninguém nunca estará desamparado. Não é verdade? É outro exemplo, hein, Rose? Oi. Fizeram até um filme, Mãos Talentosas, não sei se vocês já viram, uma história verídica. A mãe era analfabeta e sempre insistiu para os filhos estudarem. Um foi médico e foi o primeiro cirurgião a fazer a cirurgia para separar os gêmeos, né? Ah, sim. Olha só. É um filme muito bonito, é uma história verídica. Então, olha só. Né? Então, Deus sempre vai dar o meio. Depende de nós fazermos as escolhas corretas, né? Então, nós vamos parando aqui, vamos dar aí 15 minutinhos, tá? Quando for assim 5h35, nós retornamos para o estudo do livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Muito interessante, tem muita coisa boa que Ivone está trazendo aqui para a gente, tá bom? Vamos dar uma paradinha e agradecemos a Deus a oportunidade, mais uma vez, de nos reunirmos aqui para estudar, para aprender e para crescer. Obrigado, Senhor. Então, vamos lá, dar uma paradinha, 15 minutinhos para a gente tomar um cafezinho e dar uma descansada. Amor, amanhã eu vou